primeira esposa de Zeus, você lembra? Metis, com quem Zeus se casou para se precaver contra armações contra ele. Metis, a filha do oceano, que como o pai recobre a terra, tendo conhecimento de tudo aquilo que é, de tudo aquilo que pode vir a ser, o que dá a ela uma sabedoria para prever o que podem armar. Por isso que Zeus a engole, se tornando o Zeus sabedoria. Primeiro Zeus quis se precaver contra ataques ao reinado dele. A gente está falando aqui da estruturação do todo, do cosmos, que se dá não como uma cosmologia, que é o estudo do cosmos, a explicação do cosmos a partir de um elemento físico. Não, se dá a partir da agonia, que é a formação do cosmos a partir de Gênese, pela procriação, seja assexuada, seja sexuada dos deuses, né? E como os elementos cósmicos são deuses, então a gente chama de teogonia, que é a gênese dos deuses, a gênese sexuada ou não dos deuses. Então a primeira esposa de Zeus, que Zeus desposou para manter o seu reinado, foi Metis. A segunda esposa foi Têmis, uma filha do céu com a terra. A Têmis, junto com Zeus, tiveram as Horas e a Moira, que são entidades que permitem, entidades do regramento. As Horas não, são do regramento das relações dos homens entre si, e também com a opulência do que é produzido, né, no fundamento do ser, né, que é a terra. E a Moira, ela regra o destino dos homens a partir dela mesma, a partir do destino, né, do interesse divino do que deve ser o destino dos homens, se bom ou se mal. A terceira esposa de Zeus é Eurínome, com quem Zeus tem as graças. Eurínome, na figura das graças, né, elas garantem a satisfação dos homens na fruição da opulência da produção da terra. Leva a alegria dos homens, leva ao reconhecimento do trabalho dos homens, leva a paz entre os homens. São as graças. As graças sempre se acompanham de Afrodite para garantir que elas tenham o amor dos homens, né? Para que os homens amem a paz, né? Para que os homens amem serem reconhecidos. Depois da Eurínome, Zeus se casou com Deméter. Deméter é a deusa da produção. Produção. E o que é produção? É produção das riquezas que vêm sobre a terra, que brotam sobre a terra. A filha da Deméter com Zeus é Perséfone, que foi mandada para o Hades para governar o mundo dos mortos, né? Que é a origem da vida. A origem do que brota sobre a terra é o que acontece embaixo da terra. A origem da vida, embrincada na vida, inseparável da vida, está a morte, que precisa ser bem conduzida por Perséfone, para que brote, tendo como responsável a Perséfone. Repara que
o cosmos está ficando completo. Porque você tem a precaução contra o imprevisível, contra imprevistos, você tem a ordenação da relação entre os entes, né? Você tem a satisfação dos deuses e dos homens, inclusive, de viverem nesse cosmos. Você tem o cuidado com a produção para que os mortais, né, se mantenham. Depois de Deméter, Zeus casa-se com a Memória. Memória é uma filha do céu com a terra, né? E ela expressa a luminosidade. Memória é a luz que ilumina, que tira as coisas da escuridão, tira as coisas do não ser. Isso é melhor representado pelas filhas dela, da Memória, com Zeus, as musas, que têm a força do canto. No começo desses vídeos sobre Hesíodo, eu falei bastante sobre as musas. Elas têm a força do canto, que é a força de fazer com que aquilo que não é, seja. A força de tirar as coisas do esquecimento e lançar e fazer com que as coisas estejam presentes, permanentemente presentes. Inclusive Zeus. Zeus, ele é cantado pelas musas e se torna permanente presente a partir do canto. Aí você vê que quando eu falo que Zeus desposou Metis, Temis, Eurínome, e depois, antes de Hera, a Memória, não estou dizendo de anterioridade. Essas coisas são concomitantes. Acontecem ao mesmo tempo. Por isso que a gente pode, dessa forma que a gente deve entender como é que Zeus ganha a presença, ele passa a ser quando ele é cantado pelas musas, e ao mesmo tempo em que ele casou com outras deuses, né? E Zeus, por ser pai das musas, por ser esposo da Memória, ele se torna aquele que é a grande verdade. Aquele que, por ter presença absoluta e por estar casado com aquela que dá a presença para tudo aquilo que é, Zeus se torna a grande verdade. Então, ao mesmo tempo que ele é um personagem do canto, ele é aquilo que permite que os cantos aconteçam, né? Ele é a força desveladora. Ele tem um poder de negar a negação, negar o esquecimento, negar aquilo que não é, e fazer com que as coisas sejam permanentemente. E como que ocorre esse poder de Zeus? Através das filhas dele, com a Memória, as musas. Esses eventos e esses entes, eles ocorrem concomitantemente, né? Quando a gente fala de causa, a gente não está falando de como a gente entende normalmente causa de um efeito, né? As coisas são causadas por alguma coisa. Não. As coisas aqui são causas de outras causas. Como assim, né? Vamos pensar da seguinte forma: nós convivemos com outras pessoas. Imagina um bairro pequeno, de pessoas que se conheçam. O comportamento de ele ocorre pela força de cada um se comportar daquela forma, né? E ele ocorre também por causa do comportamento dos outros, da força dos outros sobre você. Cada evento e cada ser é causa de si mesmo, é causa da própria força de ser, e também causa
da força de ser dos outros, que tem relação com ele. Esse aí é por isso que você, ao invés de dizer que uma coisa causa a outra, pensando numa linearidade, né, entre causas e efeitos, o que vem antes, o que vem depois, para entender isso aqui, a gente tem que pensar numa complexidade, em que cada Deus é causa de si mesmo e ele é causa do outro. Então, por exemplo, Zeus, ele é causa de si mesmo, chamada causa sui, causa da própria força, né? Causa do próprio ser. E ele também é causa daqueles deuses que se relacionam com ele. Da mesma forma como os outros deuses também são causa sui e causa de Zeus e dos outros deuses que se relacionam com eles. Os deuses convivem e eles têm essa mútua imanência, né? Mútua causalidade, um em relação ao outro, em relação a si mesmo, tá? Né? Eles têm essa convivência. Mas essa convivência que é definida pela... Ela também enseja guerra. Seja guerra pelo quê? Para disputa pelos atributos, pelas honras, disputa para que pela timê, né, a palavra grega timê, cada deus está preocupado em ter o seu âmbito de atuação, ter aquele espaço de atributos que, por exemplo, a memória, a força do canto. Zeus vai reinar sobre o cosmos inteiro e também especificamente sobre o céu. Hades, o mundo dos mortos. Cada deus vai competir com os outros para estabelecer o próprio território. Quando a gente vive, voltando para aquele exemplo da comunidade, quando chega alguém para morar, essa pessoa ela vai disputar, ela chega a partir da própria força, ela também é reconhecida pelos outros. Essas duas coisas dizem quem ela é. E também ocorre disputa, porque essa pessoa vai disputar um lugar nesse meio social e também um lugar físico, né, nesse espaço, para se estabelecer. Então, na colocação de si mesmo nessa comunidade, que é a partir da própria força e também da força dos outros, há uma disputa em que os outros não iam querer, não querem tranquilamente abrir mão de certas funções sociais que eram as delas, ou estavam vagas, nem de um certo espaço que eram delas ou estava vago. Precisa surgir vir aquela pessoa para disputar aquele espaço. As guerras, então, são aquelas as ocasiões, são os eventos em que cada ser coloca a sua força diante da força dos outros. Cada ser coloca a sua força de ser diante dos outros. E causando a si mesmo. E em contrapartida também recebe a força de ser dos outros, ajudando a delimitar o território de cada um, o âmbito de atuação de cada um, o ser de cada um. O ser e o poder de cada um são determinados por essa guerra que ocorre na convivência, né? São determinados pela linguagem, pela fala das musas e também pela convivência entre os próprios entes, fazendo com que cada um cause a si mesmo e cause os outros, e também seja causado pelos outros que causam a si mesmos. As musas, elas colocam as divindades como presenças permanentes,
saíram do esquecimento. Enquanto presenças permanentes, elas vão conviver entre si e vão estabelecendo cada uma o seu campo de atuação, pelos conflitos que surgem nessa convivência. Elas são permanências, elas nunca vão deixar de estar ali diante umas das outras. Então elas vão estabelecer cada uma o seu campo de atuação, a não ser que elas caiam no esquecimento. Mas Deus não permite que as divindades caiam no esquecimento. Então cada uma vai ter o seu, a sua timê, né? As suas honras, a partir da própria força, na negociação, na disputa com a força dos outros, na guerra que ocorre pela convivência. Um exemplo disso que o Torrano dá, você sabe que o comentador desse livro do Hesíodo, da Teogonia, é o J.A. Torrano, né? Um exemplo que ele dá é da Estige, que é uma filha do Oceano, que casou-se com Palas, e eles têm 4 filhos, né? Vou consultar aqui o nome dos filhos, desses filhos, que são o zelo, a vitória, o poder e a violência. Esses 4 filhos, e quando Zeus pediu apoio dos outros deuses para combater os titãs, os filhos do céu e da terra, né? Que eram liderados por Crono. Quando Zeus entra em guerra contra Crono e Crono reúne os titãs nessa guerra, e Zeus reúne os outros deuses, né? A primeira a responder ao chamado de Zeus foi a Estige, foi essa filha do Oceano, que manda esses 4 filhos dela para ajudarem Zeus, que passam a estar permanentemente do lado dos Zeus. A Estige vai ser honrada por Zeus depois, ela vai ser aquela pela qual os homens fazem um juramento. Quando os homens fazem um juramento, eles juram pela Estige, pelo rio Estige, né? E a Estige, ela foi honrada por Zeus porque ela agiu a partir dela mesma, e também porque Zeus agiu sobre ela, dando a honraria para ela. Da mesma forma como os 4 filhos dela, que vão ser forças permanentemente ao lado de Zeus, eles são honrados por poderem estar na presença de Zeus, e são honrados porque eles ajudam Zeus e porque Zeus os concede a honra. Tá vendo como a relação é de mão dupla, né? Cada um a posição que cada um ocupa, ela é devida à própria força. O ser de cada um, ou seja, a minha ocupação, é devido à minha própria força, e também à força dos outros sobre mim. Da mesma forma, eu atuo sobre os outros e os outros atuam sobre eles mesmos. A gente está falando aqui de eventos e entes que, como eles têm presença absoluta, eles convivem sempre, né? Eles são concomitantes. Então eles estão eles não vão sair da presença um do outro. Por isso que eles estabelecem os seus lugares assim, né? Já que a gente tem que conviver, vamos aqui estabelecer nossos âmbitos de atuação. Vamos ler um pouquinho? Então, sobre a Estige, olha esse livro aqui. Vamos lá. Aqui, ó, vamos começar aqui. Estige era uma ninfa, filha de Oceano e de Tétis. De todos os filhos que o casal deu à luz, diz Hesíodo, ela foi a mais respeitável. Palas, filho de Crias e Euríbia,
apaixonou-se por ela e a fez mãe do zelo, da força e de Nice, Nike, ou Vitória. Quando Júpiter Zeus, para punir o orgulho dos titãs, convocou todos os imortais a ajudá-lo, foi Estige a primeira a correr com sua temível família. O Senhor dos Deuses soube reconhecer tal solicitude em servi-lo. Admitiu à sua mesa os filhos dessa ninfa tão devotada e, pela distinção mais lisonjeira, quis que ela fosse o vínculo sagrado das promessas dos deuses. Estabeleceu as penas mais graves contra os que violassem as promessas feitas em seu nome. Os homens juram por Estige. Quando é um juramento sério. Quando o próprio Júpiter jura por Estige, seu juramento é irrevogável. Então, voltando ao nosso livro de referência, o principal. Vamos pegar aqui pela história de Prometeu. Jápeto desposou Clímene de belos tornozelos. Olha aqui, Jápeto é filho da terra com céu, assim como o oceano. Aqui, ó. Oceano, Coios, Crios, Hyperion e Jápeto. E a Clímene é filha da Tétis com o Oceano. Olha aqui. Pariu a sagrada geração de filhas que pela terra adolescem homens com Apolo rei e com os rios, e que tem de Zeus esta honra. Persuasiva, Virgínia, Violeta, Ambarina, dádiva, Popa, Celeste, de divina aparência, Equina, Clímene, filha de Tétis com o Oceano. Tétis é filha do mar. Aliás, neta do mar, O filho do mar é o Nereu, a filha do Nereu é a Tétis. Então a neta do mar com o oceano geraram Clímene. Então a Clímene ela tem origem aquática, tanto pela mãe como pelo pai. Então aqui, Jápeto, esse titã, filho do céu e da terra, desposou com a filha do oceano, desposou Clímene de belos tornozelos, virgem oceanina, quer dizer, filha do oceano, e entraram no mesmo leito. Clímene gerou o filho Atlas de violento ânimo. Pariu o sobreglorioso Menécio e Prometeu, astuto de iriado pensar, e o sem acerto Epimeteu. Prometeu astuto e Epimeteu sem acerto, quer dizer, é tonto, que foi um mal desde o começo aos homens come pão. Por que Epimeteu foi um mal para os homens? Pois primeiro aceitou de Zeus moldada a mulher virgem. Ao soberbo Menécio, Zeus longevidente lançou Erebus abaixo, golpeando com fúmeo raio por sua estutícia e bravura bem armada. Atlas sustém um amplo céu sob cruel coerção nos confins da terra, ante as Hespérides cantoras, de pé, com a cabeça e infatigáveis braços. Este destino o sábio Zeus atribuiu-lhe, e prendeu com infrangáveis peias Prometeu astuciador, cadeias dolorosas passadas ao meio de uma coluna, e sobre ele incitou uma águia de longas asas. Ela comia o fígado imortal, ele crescia à noite todo igual. O comera de dia a ave de longas asas. Então falou aqui
brevemente de Atlas de Prometeu, né, da punição dos dois. O filho de Alquimena, de belos tornozelos, valente Heracles, matou-a. Da maligna doença defendeu o filho de Jápito e libertou-o dos tormentos, não discordando Zeus Olímpio, o sublime soberano, para que de Heracles tebano fosse a glória maior que antes sobre a terra multinutriz. Heracles é filho de Zeus com Alquimena, e ele vai e salva o Prometeu, com a aprovação de Zeus. Reverente, ele honrou ao insígnio filho, apesar da cólera, pôs fim ao rancor que retinha, de quem desafiou os desígnios do pujante Clândida. Quer dizer, Zeus refreou a glória dele contra Prometeu. Quando se discerniam deuses e homens mortais em Mecona, com ânimo atento dividindo, ofertou o grande boi. Isso aí é Prometeu enganando Zeus, né? Oferecendo um boi a ele, a trapacear o espírito de Zeus. Aqui pôs carnes e gordas vísceras com a banha sobre a pele, e cobriu-as com o ventre do boi. Ali os alvos ossos do boi com dolosa arte dispôs e cobriu-os com a brilhante banha. Então, Prometeu ofereceu o boi para Zeus e fez 2 montes, né, de um boi. De um lado, pois, tudo que é bom do boi, né, coberto pela pele. Com o ventre, né, uma imagem feia. E do outro lado, colocou só ossos, mas coberto com banha, atraente, para que Zeus escolhesse o monte, fosse atraído pela banha, né, achando que aquele seria a melhor parte do boi, e se desse mal. Disse-lhe o pai dos homens e dos deuses, Zeus: filho de Jápito, o Prometeu, insigne dentre todos os reis, ó doce, dividiste as partes zeloso de um só. Quer dizer, o Zeus falou que olha só, as partes estão desiguais. Você colocou aqui as melhores partes embaixo dessa banha. Tem certeza? Assim falou a zombar Zeus de imperecíveis desígnios. E disse-lhe Prometeu de curvo pensar, quer dizer, esperto, né? Sorrindo leve, não esqueceu a dolosa arte. Zeus, o de maior glória e poder dos deuses perenes, toma qual dos dois nas entranhas te exorta o ânimo. Falou por astúcia. Zeus, de imperecíveis desígnios, soube, não ignorou a astúcia. Nas entranhas previu males que aos homens mortais deviam cumprir-se. Zeus, ele sabia prever as astúcias, porque casou com Metis. Mas quem pagaria por eles são os homens. Com as 2 mãos ergueu a alva gordura, raivou nas entranhas. O rancor veio ao seu ânimo, só tinha osso ali, quando viu alvos ossos do boi sob dolosa arte. Por isso, aos imortais sobre a terra, a grei humana queima os alvos ossos em altares turiais. E colérico disse-lhe Zeus, agrega nuvens: filho de Jápito, o mais hábil em seus desígnios, ó doce, ainda não esqueceste a dolosa arte. Assim falou o irado Zeus de imperecíveis desígnios. Depois, sempre deste ardil lembrado, negou nos freixos a força do fogo infatigável aos homens mortais,
que sobre a terra habitam. Por causa desse ardil do Prometeu, é que Zeus não quis que os homens pudessem ter o fogo, né? Os freixos são uma vegetação que serve para conservar o fogo dentro, né? E Zeus negou isso aos homens. Porém, o enganou o bravo filho de Jápito. Furtou o brilho longevisível do infatigável fogo em ouca férula. Então, a férula usada para transportar o fogo. Mordeu fundo o ânimo a Zeus Tonitro e enraivou seu coração. Ver entre homens o brilho longevisível do fogo. É interessante, né, essa palavra longevisível, quer dizer que você vê longe uma fogueira. E criou já, ao invés do fogo, um mal aos homens. Olha o que Zeus vai fazer com os homens. Plasmou da terra o ínclito pés tortos, pés tortos é o Hefesto, né? Ele plasmou da terra como virgem pudente por desígnios do Crônida, Zeus. Cingiu e adornou-a a deusa Atena de olhos glaucos com vestes alvas. Hefesto construiu aquela criatura. Atena a adornou com vestes alvas, compôs um véu laborioso, descendo-lhe da cabeça, prodígio aos olhos. Ao redor, coroas de flores novas da relva, sedutoras, lhe pôs na fronte Palas Atena, e ao redor da cabeça pôs uma coroa de ouro. Quem a fabricou? O ínclito pés tortos, lavrando-a nas mãos, agradando a Zeus Pai, e muitos lavores nela gravou, prodígio aos olhos. Então, o que tinha gravado na coroa daquela criatura? Das feras que a terra e o mar nutrem, muitas ele pôs, muitas ali. Esplendia muita a graça, prodigiosas iguais às que vivas têm voz. Ele gravou as feras, né? Nutridas pela terra e pelo mar. Após ter criado o belo, o mal, em vez de um bem, também um ardil, né? Levou-a lá onde eram outros deuses e homens, adornada pela de olhos glaucos e do Pai Forte. Ele foi levada por Atena. O espanto reteve deuses imortais e homens mortais ao virem íngreme, incombatível ardil aos homens. Quer dizer, tanto os deuses como os homens se espantaram com aquela figura, aquele ardil. Dela descende a geração das femininas mulheres. Dela é a funesta geração e grei das mulheres. Grande pena que habita entre homens mortais. Parceiras não da penúria cruel, porém do luxo. Aquela criatura foi um ardil, né, montado pelos deuses, com o melhor que eles conseguiam fazer para os homens, para trazer a eles, porque ela é interessada apenas em luxo, ela traz a eles. Vamos ver o que vai trazer, né? Tal quando na colmeia recoberta abelhas
nutrem zangões, emparelhados de malefício. Elas todo dia, até o mergulho do sol diurnas, fadigam-se e fazem os brancos favos. Eles ficam no abrigo do enxame à espera e amontoam no seu ventre o esforço alheio. Assim, um mal igual fez aos homens mortais Zeus Tonitro. As mulheres, parelhas de obras ásperas. E em vez de um bem, deu o oposto mal. Quem, fugindo às núpcias e a obrigações com mulheres, não quer casar-se, atinge a velhice funesta sem que o segure. Quer dizer que o homem que não quer se casar, ele vive velhice funesta. Não de víveres carente vive, mas ao morrer dividem-lhe as posses parentes longes. Olha, dá raiva, né? Você chegar um primo distante seu, um tio, tomar o que você tem, ou depois você morre. A quem vem o destino de núpcias e cabe cuidosa esposa concorde consigo, para este, desde cedo, ao bem contrapesa o mal constante. Quem se casa tem o bem e o mal equilibrados. E quem acolhe uma de raça... Aí agora, a mulher de raça perversa vive com uma aflição sem fim nas entranhas. O homem vive com uma aflição sem fim nas entranhas. No ânimo, no coração, e incurável é o mal. Não se pode furtar nem superar o espírito de Zeus, pois nem o filho de Jápito, o benéfico Prometeu, escapou-lhe a pesada cólera. Nem o esperto Prometeu conseguiu escapar de Zeus, que os homens não conseguirão fazer isso. Mas sob coerção, apesar de multissábio, a grande cadeia o retém. Isso aí.